Você tem só R$ 100 para investir, mas você não sabe por onde começar. Fica tranquilo, hoje eu vou te mostrar algumas opções bem seguras para você não ter o risco de perder o seu dinheiro. E não precisa ser um grande investidor ou um grande conhecedor de investimentos para começar a investir, não. Tem maneiras bem fáceis assim de começar que qualquer um pode usufruir desse benefício. Vamos junto nessa e entender um pouquinho mais? Então, sem enrolação aí, bora lá pro assunto. Olha, muita gente acha que precisa de um volume bem grande de dinheiro para começar a investir. Muitas pessoas pensam que para investir precisa ser milionário, ter herdado um dinheiro muito grande, e que para poder usufruir dos benefícios dos juros compostos precisa ter um salário gigantesco. Mas a gente consegue hoje em dia investir com muito pouco. Até mesmo com 50, R$ 100 já é possível fazer alguns investimentos e dar uma pequena diversificada. E quando a gente fala em começar um novo hábito, começar um novo plano, o principal ponto é dar o primeiro passo. E realmente sair da inércia às vezes é muito difícil, né? Aquele primeiro passo é o mais custoso, mas depois que o primeiro passo vem, os próximos são mais fáceis, são mais automáticos. Então a ideia aqui é compartilhar algumas opções fáceis e seguras para colocar o seu suado dinheiro aí ganho durante o mês. E quando a gente fala em investimento e investimento seguro, hoje em dia não temos nada mais seguro do que o Tesouro Direto. E especialmente dentro do Tesouro Direto, falar do Tesouro Selic. Então, quando nós estamos investindo no Tesouro Direto, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para o governo. E o governo ele tem a máquina de imprimir dinheiro. Então, se o governo, um país, para de pagar os seus empréstimos, estamos ali na última fase de uma possível falência. Então, hoje em dia, pensando em Brasil, mais seguro seria realmente deixar o seu dinheiro com o governo e ele vai te pagar, recompensar por você emprestar esse dinheiro, os juros. E quando a gente fala de Tesouro Selic, o Tesouro Selic está atrelado à taxa Selic, né? E hoje em dia, muito se tem falado sobre a alta da taxa Selic, ou quando ela desce muito. Ultimamente ela tem subido, ela sobe muito. E ela tem impactos em diversas áreas, né? Não só nos investimentos, porque ela é a taxa básica de juros, ela vai influenciar todos os demais empréstimos, financiamentos, todas as negociações vão ser guiadas por ela, porque esse é o dinheiro que o governo está disposto a pagar naqueles investimentos que estão atrelados à Selic, então é a taxa básica, e você pode ter acesso a esse investimento através de muitas corretoras ou diretamente pelo site do governo. Então, no próprio site do Tesouro Direto, você já consegue enxergar e fazer algumas simulações e como fazer esse investimento. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com você. Então, aqui no tesourodireto.com.br, você consegue acessar essas informações. Aqui vai trazer algumas propagandas sobre quais são, né, os investimentos no momento. E logo de cara já tem umas simulações bem interessantes que você pode brincar e ver qual a diferença entre investir no tesouro e na poupança, enfim. Mas quando a gente vai bem aqui em cima em títulos, a gente tem os tipos de tesouro. E rodando aqui um pouco mais, você vai ver várias opções. Tem Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais, os pré-fixados, e aqui ele vai explicando o que é cada um, e o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. E o que eu comentei com vocês aqui é sobre o Tesouro Selic. Ah, mas por que o Tesouro Selic? E vamos ver por que ele é uma opção mais conservadora do que as outras modalidades ali de investimentos no Tesouro Direto. Vamos entender um pouquinho mais pelo próprio site aqui do Tesouro Direto. Os títulos Selic são títulos pós-fixados, tá? Que possuem rentabilidade atrelada à taxa Selic. É a taxa básica de juros da economia. É um investimento para quem quer começar, ó. Então ele é bem interessante nessa linha. Quais são as principais vantagens? Ideal para reserva de emergência, indicado para objetivos de curto prazo. Dentre os títulos, é aquele que possui menor risco em caso de venda antecipada. E aqui é bem importante pontuar, porque quando a gente fala de um tesouro pré-fixado ou até mesmo IPCA+, nós temos um risco de, no momento da compra, nós acertarmos uma taxa, por exemplo, pré-fixado, mas quando for fazer a venda, não esperar o que foi acordado até o final, pode ser que você saia perdendo ou ganhando, dependendo de como vai estar a marcação a mercado no momento da venda. Então, aqui falando de investimento inicial, onde que eu quero guardar, sem medo de perder dinheiro, seria
o Tesouro Selic. E aqui navegando um pouquinho mais dentro das opções, se a gente for, por exemplo, aqui vou escolher o Tesouro Selic 2028, eu posso fazer inclusive algumas simulações aqui, tá? Que é bem legal. Então, por exemplo, quanto que eu quero investir hoje? Escolhendo essa opção, eu posso colocar um exemplo aqui de R$ 100. No momento não vou aportar tudo mesmo, mas vamos fazer uma simulação que eu tenha somente esses R$ 100 para investir. O que ele vai te mostrar aqui? Ó, ele vai te mostrar que na data do resgate, que é em 2028, o valor inicial investido R$ 100, ele vai estar valendo R$ 138. Descontando o IR, ele vai ficar um líquido de R$ 132. Tá? E aqui também, mais embaixo, ele traz uma comparação entre os investimentos. Por exemplo, se eu investir no Tesouro, no LCI, numa poupança, o quanto que ele vai render a mais, ou até mesmo no CDB. Tá? Então ele já te traz uma ideia aqui de como vai ser esses investimentos. Então essa seria uma opção bem segura, bem rentável também no momento que nós vivemos. A Selic ela está alta, né, e tem uma tendência de ficar alta, mas sempre é uma opção interessante para quem tem dinheiro e não quer ver ele diminuindo, né? Então, quando ele vai acompanhar a Selic, a tendência é que ele sempre seja corrigido por essa taxa e seja corrigido aí na maior parte do tempo, ele vai ganhar da poupança, por exemplo. Né? Agora, uma segunda opção de investimento, que não é para o Tesouro Direto, mas que segue também a taxa Selic, seria investir num CDB de liquidez diária, que é quando nós podemos sacar, né, esse dinheiro a qualquer momento. Então, o CDB hoje, normalmente ele retorna aí até 100% da taxa Selic, e esse investimento que você faz, você vai estar investindo dinheiro no banco, vai estar emprestando para ele, e vai ter esse retorno de acordo com a Selic. Por que ele é também muito seguro? Porque ele está atrelado à Selic e tem liquidez diária. São motivos que fazem com que você possa resgatar ele a qualquer momento e não perca seu dinheiro. Mas também ele tem um fundo garantidor de crédito, que é o FGC, que pode te dar uma segurança até R$ 250 mil. Se o banco vier a falir, você tem essa opção de entrar com uma ação e ter seu dinheiro restituído. E é claro que dinheiro estando num banco grande de verdade, dificilmente isso vai acontecer, mas mesmo que aconteça, até esse valor você pode ficar garantido. E normalmente esses CDBs vão render um pouquinho mais do que o Tesouro Direto, assim, porque é um pouco mais arriscado, digamos assim, do que investir no governo, mas também é algo super conservador. E hoje em dia, qualquer conta, seja de banco grande ou bancos digitais, já tem essa opção ali como bem à vista e bem fácil de investir. E como eu faço para investir no CDB? Bom, você pode abrir uma conta numa corretora de investimentos ou alcançar no seu próprio conta que você já tem, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, todos eles vão oferecer essa opção de um CDB de 100% da taxa Selic e com liquidez diária. Isso é importante, porque às vezes tem títulos que não estão com liquidez diária que você vai ter que prender esse investimento por um determinado tempo. Então, procure sempre se atentar a esse detalhe para poder ter essa opção. Agora eu quero arriscar um pouquinho, eu quero colocar uma pimenta ali, eu queria entender como é que funciona a renda variável. Bom, você pode pegar esses R$ 100, por exemplo, e diversificar para entender como funciona e começar a se expor a todas essas movimentações também, né? Então, quando a gente fala de renda variável, a gente já tem que entender que ela vai variar. Então, pode acontecer de você perder dinheiro ou ganhar dinheiro. Eu quero investir já em criptomoeda, eu quero investir na China, nos Estados Unidos e em tudo quanto é lugar. Vamos respirar, vamos, né, ter uma calma. E se você está investindo seus primeiros R$ 100 aí, a ideia é começar a ter essa exposição, né? Então é interessante se colocar num tesouro direto, de repente, no CDB, no banco, ver como é que faz, ver quanto é que vai render ali nos dias que vai passar. E também colocar um percentual num investimento de renda variável que seja também não oscile tanto. Por exemplo, se você hoje colocar num fundo imobiliário, você pode pesquisar alguns fundos imobiliários pelo aplicativo do banco ou corretor e deixar ali, digamos, R$ 20 num fundo imobiliário, em algum, ou diversificar entre um ou outro, comprar algumas cotas e sentindo como é que vai ser no decorrer dos meses ele pagando dividendo, ele desvalorizando ou valorizando, dependendo da situação. Então, um fundo imobiliário é interessante porque ele já vai te expor a esse risco, né, da renda variável, mas também não algo que oscile tanto, né, como por exemplo uma criptomoeda.
E claro, eu quero investir muito numa criptomoeda também, ouço todo mundo falar. Não tem problema, você pode pegar ali, de repente, desses R$ 100, pegue uns 20, R$ 30 e coloque também para você sentir como é que é valorizar 10, 20% no dia ou até perder metade desse dinheiro em uma semana, né? Isso pode acontecer porque aí são investimentos que têm uma oscilação muito maior. Viu? Então é muito fácil começar a investir. Hoje nós temos acesso a vários aplicativos, várias maneiras, vários lugares diferentes para começar a investir. E o que falta às vezes é esse primeiro passo. Então eu te convido a dar esse primeiro passo e você me contar aí onde que vai ser os seus primeiros R$ 100 investido, ou de repente você tem 50, ou de repente você tem R$ 1.000 aí guardados na conta corrente, ali parado, mas quer investir. Muito obrigado então aí pela sua atenção. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma curtida e dá uma conferida nos outros. Um grande abraço, até a próxima.